Bom, pessoal, depois dessa apresentação, dessa comparação entre o corpo humano e o veículo, o Tony apareceu aqui e me mandou umas perguntas, que algumas foram enviadas para o telespectador, o pessoal de casa mandou algumas perguntas e tudo mais, e aí eu vou tentar responder um pouco próximo da grande maioria das pessoas, tá? O que a gente precisa ter conhecimento aqui, os carros eles não são iguais, e existem fatores que diferenciam todo esse processo de manutenção, troca de peça de um carro para outro. Então eu vou tentar atender o mais próximo possível a todos os veículos, a todos os usuários dentro desse perfil, tá? A primeira pergunta que veio ali é a seguinte, é uma pergunta bem simples de responder, né? É como evitar falhas do motor do nosso veículo, né? Como que a gente pode fazer isso? Isso é igual ao nosso corpo, né? Existe um momento que a gente tem um desgaste natural, o tempo de vida, né? A gente tem uma curva de vida, assim como o ser humano, a gente nasce, cresce, desenvolve e envelhece e chega à fase de morte ao longo da nossa vida, né? O carro ele também tem isso, tá? Ele tem um tempo de vida útil. Então todas as peças que são desenvolvidas para um veículo, ela vem zero, elas vão sendo utilizadas e com o tempo, o desgaste, elas vão se desgastando e elas vão chegar a um ponto que elas não são mais úteis no veículo, porque elas perdem as propriedades, tá? E como fazer então de fato para evitar que o nosso veículo apresente falhas, apresente defeitos, apresente problemas rotineiramente? Primeiro ponto é o seguinte, facílimo de resolver, mas requer disciplina, tá? Qual é a disciplina? Primeiro é a gente ter cuidados visuais com o nosso carro, né? O que são cuidados visuais? Existem coisas que a gente pode fazer todos os dias no nosso carro. Como assim? Abrir o capô do nosso carro, conferir o nível de água, conferir o nível de óleo, aferir a pressão dos pneus, verificar se o carro está com combustível, se tem água no esguicho do vidro, se o limpador está funcionando, se os faróis estão funcionando, se as luzes de freio, as luzes de ré estão funcionando. Essas são coisas simples que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento, pode fazer, tá? E pode evitar, claro, que tenhamos acidentes, obviamente, também, e também venha danificar algum tipo de problema no nosso veículo. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa são problemas mais severos, tá? Por exemplo, problemas de suspensão, problemas de risco motor, problemas de uso do cotidiano. Esses daí a gente pode evitar de que maneira? Direção adequada, né? Não tem como eu falar para você assim, existe uma regra, existe um modelo que vai fazer com que seu carro dure mais tempo, tá? Existe sim, quando você tem cuidado, evitando trafegar direto em buracos, desviando de buraco, dirigindo em velocidade adequada, passando no quebra-mola de maneira adequada, esse tipo de coisa, ele ajuda que o seu veículo sofra menos manutenção, mas também não impede, ok? E, por último, a manutenção preventiva, né? Quando a gente faz a manutenção preventiva do veículo, a gente garante uma longevitude, tá? Para as peças do seu carro. Por quê? A gente evita que essas peças cheguem ao ponto de quebra para que elas sejam atendidas, verificadas, conferidas, aferidas, diagnosticando precocemente se elas apresentam algum tipo de defeito. Tá? Então a manutenção preventiva ela vai garantir para o seu veículo mais tempo em boas condições. Uma manutenção corretiva, ela deve ser feita sim, obviamente, o mais rápido possível, porque um dano no veículo, ele pode, quando se arrastando por muito tempo, levar a outro dano. Por exemplo, você está ouvindo um barulho na roda do seu carro e aquele barulho ele não está sendo tratado, ok? Você está ouvindo barulho, mas está andando. Isso aí é um barulhinho simples porque eu moro aqui no Cascatinho aqui e aqui a estrada é toda esburacada, subo e desço todo dia, então é normal eu ouvir esse barulho. Tá, não é normal você ouvir esse barulho. Esse barulho, ele representa algum tipo de problema no seu carro, independente da quantidade de buraco que tem na via que você está trafegando. Porém,
Se você continuar trafegando com esse pequeno barulho, esse barulho que está sendo ouvido na roda, ele pode se passar, por exemplo, para a homocinética do carro, pode passar para o eixo, pode passar para o sistema de freio, para as pastilhas, por causa do problema de radiação, trepidação, impacto e tudo mais. O ideal é que você, de fato, faça a manutenção preventiva, porque aí você vai identificar danos antes deles virarem um problema, e isso pode sim levar o seu veículo a durar mais tempo, ok? A pergunta agora é uma pergunta sobre transmissão, né? Quais os problemas que a gente pode ter, na verdade, como evitar os problemas que a gente pode ter com a transmissão do nosso veículo? A primeira coisa, assim, essa é uma pergunta rápida de se responder, tá? Todas as peças da transmissão são peças muito fortes, tá? Porque, como a gente viu, a transmissão ela é como se fosse nervos e músculos do veículo, ela pega a força do motor e transmite para as rodas para permitir que o veículo se movimente. Então essas peças são peças muito fortes, tá? Para você evitar problema com transmissão, a primeira coisa é o seguinte: se você não tem um carro 4x4, é você achar que você não tem um carro 4x4, porque tem gente que tem um carro 4x2, não tem tanta transmissão assim, o cara tá querendo fazer rally com o carro. Isso com certeza vai levar o veículo a ter muito mais problemas de transmissão, tá? Mas, na grande maioria das vezes, o problema de transmissão, ele se dá com questão de desgaste natural, uso, relação de buraco na via, essa coisa toda, impacto. Então, assim, nesse caso, evitar problema com transmissão está diretamente relacionado a dirigir com cuidado, ter cuidado com os acessos aonde você faz o uso do seu veículo nas vias, tá? Não brincar de rally com o seu carro de qualquer maneira, se não é um carro 4x4, e também, óbvio, fazer a manutenção preventiva para evitar que qualquer dano seja identificado logo no início e não se propague para outras peças da transmissão. Então, com relação à transmissão, a gente não tem muito o que discutir. É um sistema do carro que precisa de atenção de fato do seu mecânico e de cuidado na hora da sua direção, ok? Beleza?